Fala rapaziada, imagina só, tu descobre que tá com doença braba e resolve jogar tua cabeça na roda pros mercenários do planeta inteiro caçarem. Qual seria a tua fita? A treta já começa em Budapeste, o magnata chega de terno de responsa com a mina dele numa festa chique, mas não dá nem tempo de curtir, porque o Joe tá só na maldade. O Brutamonte segue os dois no sapatinho e o grisalho passeio de segurança em volta vendo a apresentação da Maisie. Só que o vacilão percebe alguém atrás da cortina, corre pra dar o bote, mas é isca do Joe que despacha o cara no piscar de olho. Depois disso, o brother dele fala pra não exagerar no sangue, mas o carpete já é vermelho mesmo. Outra segurança cai na sequência e o Joe cola no alvo, que até tenta negociar jogando grana tripla na mesa, mas não cola. Aí o grisalho pede só 10 segundinhos pra curtir a última visão antes de ir pro beleléu, só que o bombado não dá moral e apaga o cara, trocando olhares com a bailarina. A mina sai disparada, deixando outro segurança em choque. Quando o engravatado vai checar, o Joe sente uma dor de cabeça bizarra, mas passa batido pelo capanga. O problema é que o cara tromba dois seguranças, derruba um e o outro tenta cansar ele, mas também vira peneira de bala. O tiroteio espalha o pânico geral e piora quando o engravatado pula no palco, só que toma vários tiros de um agente ligeiro. No caos, a Maisie é empurrada e até pisoteada tentando usar o celular, até que o Joe salva a gata e tira ela dali. Do lado de fora, a dor de cabeça volta forte e quando a dançarina oferece água, o Brutamonte some do nada. Mais tarde o maluco chega em casa e já mete remédio com álcool suave, como se fosse nada. No meio disso ele tá com o celular da mina, mas nem olha. Só capota no sofá com o livro Os Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, de 1645, cheio de sabedoria de luta e estratégia pra vida. No outro dia, ele cola no Dr. Kagan pros exames, que de primeira não acha nada de estranho. Aí o doutor olha pro maromba e manda real. Parça, já levou muito abordoado na cabeça? Porque essas paradas podem ferrar contigo de um jeito que nem exame pega. O mercenário dá aquela enrolada básica, pensa, mas solta que sim, já tomou umas pancadas boas. O médico então conclui que talvez seja a hora do Brutamontes mudar o estilo de vida. Mais tarde, o Joe cola no escritório dos V, que já estava bolado com o finalizador de atrasado. Eles começam a trocar ideias sobre a última missão, e o careca garante que ficou tudo suave, já que outro mané foi incriminado no lugar do Joe. Essa fita deixou o bombado pensativo, sem saber se ainda vale a pena continuar nessa vida de apagar gente. Os G tentam acalmar, dizendo que o alvo mereceu, porque era um baita vacilão. Só que o Joe ainda fica na neura sobre como vai ser lembrado quando largar essa vida. O careca não esquenta muito e já puxa a calculadora mental, vendo quanto vai ficar o cachê do bombado. Só que ele mete a mão pesada na grana e ainda bota o Joe na geladeira, mandando o cara tirar férias à força. Mesmo insistindo que queria outro trampo, o parceiro não cede, então sobra pro Joe entregar o celular da Maisie no estúdio onde a gata ensaia. Quando a bailarina vê o Brutamontes, já chega perto puxando papo, só que na malandragem começa a trocar ideia com a colega em outra língua, claramente pedindo dica de como dar em cima dele. No fim, passa o número e ainda manda a letra de um encontro. Na sequência, o Joe joga o papel no lixo, mas repensa a parada e vai lá resgatar. Em casa fica quebrando a cabeça no que escrever, mas seja lá o que mandou, deu certo, porque os dois saem pra jantar. Eles ovam sobre a mina comer que nem pedreiro, e o Joe reconhece que a apresentação dela tava top antes da confusão. Daí a Maisie solta a braba, pergunta o que o cara tá fazendo em Budapeste, já que gringo americano ali é coisa rara. O mercenário responde que é por causa do trampo e que a cidade é tranquila e barata. Ela manda outra, pergunta se ele tem família, mas o Joe explica que entrou pro exército cedo e nunca montou uma. Ainda diz que tá pensando em se aposentar logo menos. Esse papo de carreira puxa a lembrança da bailarina, que também sabe que o tempo vai passar por cima dela, ainda mais com as lesões que carrega. Ela comenta que a mãe ralou muito para bancar as aulas de balé, então nunca teve opção, era dançar ou dançar. O sonho dela é largar e abrir uma escolinha para dar às pessoas a escolha que ela nunca teve. Ela até brinca dizendo que pode ser ideia boba, mas o Joe acha da hora. A morena tira onda dizendo que se der ruim, vira ladra e chama o mercenário para ser o motorista dela. O bônus? Ver a gata de colã todo dia. Com o tempo, o clima esquenta e os dois começam um relacionamento firmeza, enquanto o Joe segue mandando o alvo para o além. Numa dessas noites, ele sai com os V e solta que tá namorando, mas que a mina não sabe nada do seu corre. Essa deixa é perfeita pro careca lembrar que quem entra nesse mundo só sai vivo ou dentro de um caixão. O Joe sente de novo aquela dor de cabeça sinistra e ainda guarda os resultados dos exames. O parceiro lembra que o bombado sempre foi linha de frente, mas nunca sujou as mãos com o inocente, então talvez role uma aposentadoria limpa. O Joe aproveita e pede um seguro de vida, mas não para ele, e sim no nome da Maisie. Logo depois, o Brutamontes comenta que a namorada dele quer comemorar o aniversário e que os V e a Sharon são os únicos parças que ele tem para chamar. Já na noite seguinte, o Joe dá um rolê até o banheiro por causa da dor de cabeça sinistra, e a amiga da Maisie solta a ideia de que o cara deve ser casado, já que nunca fala nada do passado. Só que a morena não liga, ainda mais quando a Sharon, que conhece o mercenário há 20 anos,
garante que o Brutamontes sempre foi fechado. Para melhorar, a tia ainda crava que o cara tá caidinho pela bailarina. Daí começa a dar uns conselhos de relacionamento, e as partes mais safadinhas deixam os ver morrendo de vergonha. Quando o finalizador volta pra mesa, os dois zoam sobre estarem cercados de mulher. Em seguida, o careca manda o paco reto. Fala logo a verdade do teu trampo, mano, porque se a mina descobrir no susto, vai quebrar a confiança de vocês. Depois, rola parabéns geral na festa. No outro dia, o Joe vai ao médico e leva a bomba. Tá com doença de Creutzfeldt-Jakob, um bagulho raro e fatal causado por uns prions que detonam as proteínas do cérebro. O doutor explica que isso vai deixar o cara praticamente vegetal antes de bater as botas, e o tempo de vida é no máximo 6 meses. O mercenário fica abalado, já que não tem cura nem tratamento. Em casa, começa a pesquisar a doença e até pensa em se finalizar por causa dela, mas desiste. Junta uns brinquedos de infância e taca na água, numa vibe de despedida. No dia seguinte, cola no escritório dos V e solta que precisa que o brother guarde uma grana pra Maisie. Além disso, manda na lata que quer encomendar a própria finalização. O careca fica em choque ao descobrir a condição do parceiro e tenta de tudo para achar tratamento. Mas o bombado já tá na decisão. Não quer ir de Vasco por doença. Quer ir do jeito que sempre viveu. Só que os VG recusam qualquer atentado contra o próprio amigo. Aí o Joe parte até o escritório da Antoinette. A loira já chega lembrando que ele é o melhor finalizador da Europa, apresenta seu segurança Max, criminoso de guerra, e ainda deixa claro que tem ranço do Brutamontes, porque ele deu cabo do pai dela. O Joe reconhece que o cara era bom, mas quebrou as regras. Antes da loira mandar o capanga pra cima, o mercenário encomenda a própria cabeça pedindo uma luta limpa. Ela curte a ideia e impõe esperar 24 horas antes da caçada. O primeiro que ela chama é o sniper Lovedow. Mas o cara recusa depois de avaliar que não vale a pena. Na sequência, aparecem os irmãos Langos, 2 malucos que esquartejam gente amarrada em motos. Depois vem o Goyang, que comanda sua gangue juvenil num massacre em boate coreana. Após o banho de sangue, eles vibram com a chance de ir para Budapeste. Enquanto isso, o Joe ignora a ligação dos VG e encontra Maisie, só que o Max observa de longe, na seriedade. Durante o papo, ambos falam que têm segredos, e o mercenário revela que vai viajar por semanas e não volta mais. A bailarina fica em choque, ainda mais com as desculpas esfarrapadas dele sobre repensar planos. Mesmo insistindo em entender, o Joe só garante que logo tudo vai fazer sentido. Ela dá o último beijo, deixando marcado para o Brutamontes lembrar no suspiro final. Do outro lado, a gangue do Goyang chega na cidade, e o chefão xinga o subordinado só porque reclamou do cigarro. Já o Joe enche a cara e ensaia como contar para Maisie sobre a doença. Até que grava o áudio final, o definitivo. O Dr. Kagan liga de volta e solta a bomba. Os exames do Brutamontes foram trocados com os de outro cara, então ele não tem aquela doença mortal. Só que o doutor ainda desconfia que rola algum problema e pede pro bombado fazer um exame de vista. Mas já é tarde demais, porque o relógio das 24 horas está quase zerando e não tem mais como voltar. O jeito pro Joe é agir. Ele desmonta seu sistema de defesa a laser e transforma tudo numa armadilha braba. Minutos depois, a gangue do Goyang aparece. O coreano puxa a fumaça do cigarro e já detecta a cilada. Quando entram, o bombado avisa que quer cancelar o contrato, mas o líder nem liga, porque a grana fala mais alto. Um dos moleques invade o banheiro e é encurralado pelo mercenário. Rola um fight insano, mas o jovem não tem chance. Na sequência, uma das minas entra armada, só que o Joe mete os cacos de vidro no pescoço dela sem dó. Outra adolescente tenta a sorte, mas é jogado contra a parede feito boneco. Aí, entre o samurai da katana, trazendo mais perigo. Só que mesmo assim, o finalizador esmaga o adversário rapidinho. A última mina da gangue ainda tenta vingar os parças, mas leva um uppercut tão absurdo que parece arrancar até os sisos. No ringue só sobram o Goyang e o Joe. O coreano manda uma faca na direção do Brutamontes, que rebate com a lâmina de uma das garotas. A boa notícia é que ele acerta a perna do Joe. Mesmo assim, o mercenário acende um cigarro pro ferido, quase na misericórdia. Só que a mina desdentada levanta depois do socão e corre pra vingança. Mas se ferra. O Joe atravessa o laser e ativa a armadilha explosiva que acaba com ela. Na saída do prédio, o bombado tenta negociar com a Antoinette para cancelar o contrato, só que a loira quer vingança e dobra a recompensa só pra ver o maluco morto. O Brutamontes debocha, fala que foi prazer acabar com o pai dela, mas logo percebe que tá cercado. E não é por 2 caras numa moto, são 2 caras em 2 motos. Mesmo assim, o mercenário encara e ainda manda mensagem pra Maisie.
Diz que vai mandar grana e que ela precisa vazar de Budapeste logo, porque vão se ver e ele vai explicar tudo. Nisso, o Joe entra no armazém largado e cai de frente com os irmãos Lengos. A dupla ataca com motos cercando o Brutamontes com trabalho em equipe. Mas o jogo vira quando o malandro acerta uma paulada num deles e depois estraçalha o capacete com um pisão de ogro. O outro irmão pira de raiva, mas não dura muito. O Joe bloqueia a moto dele com um chute monstro e deixa o cara soterrado nos entulhos. Enquanto isso, Antoinette recebe a notícia de que a primeira leva de otários foi despachada e já ativa a próxima rodada de caçadores. A loura ainda manda o Max lavar a bunda e fica no ar o terror que o coitado passa na mão dela. Já o sniper Lovedown aceita a proposta, até dispensando as garotas de programa que estavam com ele. Outros chamados são os irmãos Mackenzie. Eles até falam que gostam do Joe, mas a granha é maior que qualquer amizade. Para comemorar, os dois se arrebentam quebrando garrafas na própria cabeça. Em paralelo, as baladeiras fazem showzinho privado para uns otários, até que um tenta passar a mão na Tônia. Essa é a brecha para as duas, Tônia e Gianni, picotarem todo mundo na sala sem piedade. No final, as duas também aceitam a recompensa pelo Joe. Para fechar a rodada, conhecemos o El Botas, um dançarino brabo que mistura artes marciais com flamenco. Para quem não sabe, flamenco é arte tradicional do sul da Espanha, com dança, música e canto. E é nesse ritmo insano que ele desmonta os inimigos como se fosse coreografia. No fim desse corre, o cara também aceita a missão de derrubar o Joe. Enquanto isso, a Maisie escuta a mensagem que o ex deixou. Mesmo com a amiga enchendo o saco tentando alertar, a morena segue a intuição e resolve acreditar no Brutamontes. Por outro lado, o Joe pede abrigo na casa dos V. O careca já começa tratando o ferimento dele e os dois colocam um papo em dia. Depois de falar sobre o diagnóstico errado, o bombado sugere acabar com a Antoinette. Só que o careca corta, isso vai contra as regras. A estratégia do finalizador, então, é juntar todos os caçadores de uma vez e detonar geral, forçando a loira a desistir. Mas os V não têm armas para emprestar. O que sobra são explosivos que o velho entrega. Joe fica chocado ao descobrir que o brother foi o gênio por trás do famoso serviço de Merab. A Sharon aparece e resolve cozinhar pro amigo. Na hora de bolar a estratégia, eles decidem atrair a rapaziada para o mesmo lugar onde já tinham feito um trampo envolvendo o filho de um diplomata. Enquanto isso, o Love finalmente chega. Antoinette explica que o Joe botou recompensa na própria cabeça e ainda revela que ele tem uma namorada. Em troca, pede que o motorista do Love seja o primo dela, o tal do Money. De cara já dá pra ver que o Love acha o novato um idiota, pelo jeitão e pelo carro. Na estrada, o moleque se gaba dizendo que treinou muito para virar caçador, mas o veterano não bota fé nenhuma. O novato ainda sugere formar dupla, e claro que o Love corta na hora. A conversa é interrompida quando vem a Maisie entrando no AP. A morena junta suas coisas e descobre uma bolada de euros na conta, o que a deixa encucada sobre quem é realmente o ex. Do lado de fora, os dois surpreendem a bailarina. O Love até tenta ser educado, mas o Money se atrapalha e leva chute no saco e no rosto. Resultado, o Love não vê saída e apaga a garota com um sucão, levando-a sequestrada. Enquanto isso, Joe segue na casa dos V. Mesmo com eles travando a Sharon, a mulher insiste em ajudar o Brutamontes com a dor. Ela mete uma estralada sinistra no pescoço do cara, que quase gira igual filme de terror, mas dá certo. A dor de cabeça some na hora. Ao amanhecer, Max avisa a Antoinette sobre o plano de emboscar os caçadores num castelo abandonado. A loira logo ordena que o capanga reúna toda a tropa para surpreender o Joe. No outro dia, todo mundo parte rumo ao castelo. Oswin comenta que a loira mandou todos os caçadores para o local. Quando chegam, o bombado já começa a usar o que tem na construção para bolar táticas. Os primeiros a aparecer são os irmãos Mackenzie. É nítido que são dois idiotas, principalmente o grandão Rory, que até caga nas calças sem perceber. Angus manda o Brutamontes não fazer gracinha na hora da luta. Ao entrarem no castelo, os dois logo trombam com Joe. O mercenário pergunta se o bar dele está fraco de movimento. Os malandros retrucam dizendo que ele não vai sair vivo dali para visitar lugar nenhum. Para confirmar, o Joe solta uma granada de fumaça e abre brecha para a voadora no Rory. Depois, enfrenta o Angus pela arma caída, mas o safado chuta longe. Quando a treta recomeça, o Joe sente cheiro estranho do Rory. A luta segue e o finalizador apanha com a sincronia dos irmãos, mas consegue equilibrar quando usa a mão de uma armadura como soco inglês. O pau quebra tanto
que o próprio Angus acerta o irmão com um chute. Agora é a vez da Jean e da Tonya chegarem armadas até os dentes, prontas pro caos. O Joe, ligeiro, consegue levar o Brutamontes direto pra uma armadilha que joga um mané nos chifres do touro. Logo depois, o grandão mete outro chifre de animal na mão e parte pra cima do Angus, finalizando o segundo irmão sem perder tempo. Mas o cara mal respira e já tem bala voando. As minas chegam metralhando e tacando granada pra cima dele. Além disso, as duas sacaneiam o bombado que começa a virar o jogo quando faz a Jean cair numa armadilha que ele mesmo armou. Depois da explosão, agarra a garota e arremessa contra a Tonya. Essa treta ativa outro explosivo e o impacto joga o Joe direto nos pés do El Bottas. Antes de começar a luta, o espanhol espera tocar a música favorita dele. Aí sim o combate começa, e mesmo o Brutamontes sua para lidar com o estilo marcial diferentão do rival. Os dois trocam socos e chão, até que decidem resolver com espada. No mano a mano, o Joe consegue superar o espanhol, só que o cara dá sorte e cai perto de uma arma. O mercenário corre para a mesa para não virar peneira, mas o El Bottas já tinha caído numa armadilha escondida. A explosão transforma o caçador em botas recheadas de carne moída. Enquanto isso, o Lovedown pressiona a Maisie perguntando o que ela sabe do Joe. A morena diz que ele é carinhoso e gentil, mas o careca revela que o namorado dela é o maior finalizador da Europa. Ao ouvir isso, a bailarina rebate e manda ele torcer para que o Joe não vá atrás dele. Mal sabe ela que esse é justamente o plano do careca. Instantes depois, os dois chegam ao castelo e percebem que outros caçadores já estão no pedaço. O Lovedown manda o Money flanquear o local, mas o idiota nem sabe o que significa a palavra. O veterano então manda ele cuidar da Maisie. Quando o careca se afasta, a morena pede para dar uma caminhada para não deixar as pernas formigarem. O Money, desconfiado pela surra anterior, recusa no começo, mas cai na lábia dela. A bailarina sai do carro, finge tropeçar e acha um galho enorme. Resultado, o novato leva outra pisa sem dó. Logo depois, o Joe recebe a ligação do Lovedown, que vai direto. Sequestrou a Maisie. Quer soltar a mina só se o bombado se entregar. O Joe pede ajuda, mas a caçadora lembra que isso seria antiético. Ele rebate que sequestrar namoradas dos outros é bem pior. Antes que a negociação siga, o Max aparece com uma tropa tática. O Lovedown, malandro, entrega a localização da galera. Alguns entram no castelo e até passam pela armadilha de fio, mas o Joe ativa o detonador e manda todos pelos ares. A cena brutal faz o Max admitir que o mercenário é casca grossa. Do outro lado, o Joe mostra isso na prática. Desarma um soldado e derruba vários atiradores sem suar. Na saída, dá de cara com Lovedown. O careca até aconselha o Joe a ser honesto com a Maisie sobre sua vida, mas o bombado lembra do trato. Quando o rival ia chamar o Money para trazer a morena, é atropelado sem dó. Nesse momento, a Maisie salva um namorado. O Max tenta atirar contra o carro, mas o novato aparece explicando a burrada que fez. O moleque enfim admite que não nasceu para ser caçador de recompensas. O Lovedown até concorda, dizendo que foi a coisa mais inteligente que ele já falou. E aí o careca vira pro Max. Não quer dividir a bolada da recompensa com os capangas da Antoinette? O clima esquenta entre os dois, deixando claro que a treta vai subir de nível. Mas o ex-militar garante que a grana já caiu. E se a loira quiser continuar contando com os corres do Lovedown, vai ter que mandar um pix de 6 milhões. Ao ouvir essa, o braço direito dela fala que vai avisar a chefona. Enquanto isso, a Maisie tá surtada com tudo que rolou. O Joe tenta explicar que achou que tinha doença terminal e por isso colocou a própria cabeça a prêmio. Aí revela que é caçador de recompensas, mas que nunca apagou inocente, só bandido, e pretende se aposentar. Essas palavras acalmam a bailarina, porque o pai do filho dela não pode ser ruim. A notícia da gravidez choca o Joe, e a coitada ainda desmaia na estrada. Levou tiro de raspão. O Brutamontes não tem opção a não ser parar numa igreja. Lá, pede ajuda para um padre, mas o velho não tá muito afim de cooperar. Médico não tem, só veterinário. A Maisie acorda e Joe aproveita, declara amor e pede a mão dela em casamento. O padre enche o saco, fala que eles não são católicos e nem têm testemunha. Para piorar, ainda obriga os dois a se confessarem. O bombado então solta a lista de finalizações. O religioso nunca ouviu histórias tão pesadas. Joe tenta justificar, dizendo que às vezes foi legítima defesa e que pegar as vítimas de surpresa era motivo de orgulho. Isso só piora, até que ele lembra que vai ser pai e quer mudar de vida.
fala que perdão só depende de Deus. O padre se convence e resolve ajudar. Na hora do casório, a única aliança que rola é o pino de uma granada. Mas o Lovedo chega atirando e acerta o religioso, acabando com a cerimônia. Para piorar, o Max aparece descendo o braço no careca, porque Antoinette recusou a proposta e mandou apagar o veterano. Essa treta abre brecha para o casal salvar o padre baleado. Enquanto a Maisie ajuda e conforta o coitado, o Joe parte para o confronto. O Brutamontes ignora as provocações e já derruba um capanga. O Lovedo não fica atrás e ataca outro atirador, até que uma granada o surpreende e faz um andaime cair sobre ele. O Max aproveita, se aproxima para finalizar o careca, mas Joe chega e aponta a arma. Na última hora, o Brutamontes abaixa. Antes que o ex-militar conclua, Maisie aparece e estoura os miolos dele. A intervenção da Morena deixa os dois livres. Mesmo pedindo ajuda, o Love é ignorado pelo casal. Enquanto isso, Antoinette arruma as malas para fugir, mas é surpreendida pelos V. Ela pergunta quem botou o prêmio na cabeça dela, e o velho lembra que foi ela mesma. Afinal, a loira quebrou as regras igual ao pai. A punição é simples, bala na testa. Depois de tudo, o Love se recupera dos ferimentos e o casal finalmente se casa. O Joe ainda doa para reconstruir a igreja, e o padre segue se recuperando. Só que volta a estaca zero quando o Brutamontes dá um tapinha no ombro dele. Na sequência, a amiga da Maisie pergunta da aliança, que é o pino da granada banhada em ouro. O casal diz que o nome do anel é Tática, referência ao armamento. No casório, também aparecem a Sharon e os V, selando o final dessa saga de sangue, amor e pólvora. O velho manda a real dizendo que o Joe pode voltar pro corre se a grana apertar. Mas essa fala é só para testar se o Brutamontes vai segurar a promessa de largar a vida de sangue. No fim, o casal troca ideia sobre o futuro dos filhos, e a Maisie até zoa dizendo que o Joe pode voltar a quebrar uns ossos, mas só se for para pagar a faculdade da molecada. E aí, tropa? Será que o Joe vai mesmo ficar de boa na aposentadoria? Ou vai voltar pro corre pesado? Comenta aí embaixo o que vocês acham. E não esquece, se curtiu esse vídeo, já clica em um desses que está aparecendo na tela. Valeu demais por assistir, e até a próxima resenha.